Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de novembro de 2022. Quero falar um pouco hoje sobre a reconstrução da Ucrânia. É um tema que já está mobilizando a União Europeia e os Estados Unidos. E quero começar falando o que tem que ser reconstruído na Ucrânia, né? Se a gente analisar a guerra antes da guerra, esse crime cometido por Vladimir Putin e sua gangue, as pessoas tinham quartos, casa, sala, né? Sejam de madeira, casas ou não, prédios, né? Apartamentos onde eles moravam com seus filhos, com seus netos, etc. E quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro, começou a atingir com mísseis prédios, apartamentos, vilas residenciais, tanto na capital como nas principais cidades, matando pessoas, matando civis. E deixou com isso um estrago muito grande, não só na infraestrutura, que agora ela está se concentrando mais na infraestrutura. Eu quero pedir a você que dê o seu like, compartilhe com suas redes sociais e preciso de você para inscrever-se no meu canal. Ajude o canal a crescer, inscreva-se no canal. E na realidade, eles hoje não sabem, os ucranianos, com esse sofrimento criminoso imposto, onde que vão viver os filhos, os netos, e não sabem nem onde eles vão viver e como vão viver depois que essa guerra terminar. Todos querem que a guerra termine logo. Já temos aí mais de 8 meses de guerra, com certeza vão chegar nos 9 meses, 10 meses de guerra. Mesmo as forças russas se retirando, os ucranianos empurrando eles, ainda vai um tempo até que todos os russos possam ser derrotados e a Ucrânia possa reconstruir sua vida. Estima-se mais ou menos que 1 milhão de pessoas de algumas regiões, tipo ali só ao redor de Kiev, não fala nem na capital, né? Eles já retornaram para as suas localidades depois que os russos foram empurrados embora. Mas muitos não têm emprego, porque não tem empresas, as empresas foram destruídas, né? Não, ninguém está investindo nada ali em trabalho, em emprego, em indústrias, em empresas. E ninguém pode dar-se o luxo de consertar suas casas, que eles estão procurando consertar suas casas, ou seja, falta dinheiro. E uma reunião que houve na semana passada na União Europeia, onde estava se discutindo, eles chegaram a um número lá. Não sei por que eles chegaram nesse número de 350 bilhões de dólares necessários para reconstrução em toda a Ucrânia devastada pela guerra. E eles esperam que esse montante vai crescer porque a guerra não terminou. Eles fizeram um relatório sobre isso, eu discordo desse número, né? Eu acho que para reconstruir a Ucrânia, toda a parte civil e toda a parte de infraestrutura vai na casa de trilhão de dólares, ou talvez bem mais, né? E a Ucrânia sobrecarregada ainda com combates, frequentes ataques russos, né, que agora a energia do país e as áreas residenciais também da capital, inclusive, e demais cidades, a Ucrânia se esforça para realizar reparos mais urgentes e também nas residências civis, porque já está frio na Ucrânia, ainda não nevou, em algumas áreas apenas nevou, mais no leste, mas espera-se um inverno muito rigoroso e com muita neve em toda a Ucrânia. E este mês o governo planeja enviar 1.000 equipes para fazer o máximo de trabalhos e reparos possíveis antes do inverno começar oficialmente. Agora no outono já está muito frio lá. Incluindo, eles querem pegar só na região, na capital, 117 edifícios mais altos. Eles querem fazer uma reforma lá, informou a administração da cidade. As pessoas, como é que elas fazem? Elas enviam fotos de suas casas destruídas para um aplicativo do governo para receber uma indenização e poder reconstruir. Mas, no entanto, a reconstrução em larga escala não começou ainda. Na realidade, as reconstruções que estão sendo feitas são feitas pelos próprios, aqueles poucos que têm condição. Quero pegar até um exemplo, tem uma cidade pequena perto ali, de Kiev, da capital, chamada Mushum. Ela tem uma população só de 1.000 habitantes. E ela foi muito atingida no início da guerra. Morreram muitas pessoas ali, né? Ela teve, só nessa cidade de 1.000 habitantes, 160 casas foram destruídas, né?
totalmente destruídas e a maioria está danificada, e não consegue abrigar do frio. E ela ficou lá ocupada pelas tropas assassinas russas que foram lá, assassinaram, estupraram mulheres, pessoas idosas, inclusive homens foram estuprados, ou seja, fizeram um monte de crimes de guerra, acabaram sendo expulsos de lá. E não, é difícil para essa população, que lá não tem emprego, não tem nenhuma empresa grande trabalhando, de reconstruir. E os preços também, por causa da guerra e a escassez de produtos, subiram. E as pessoas não têm dinheiro para gastar. E houve uma queda da renda. E isso impede elas de comprar materiais de construção, né, roupas quentes também antes do inverno, que já são escassas, e o material de construção também é escasso. Ou seja, essa reconstrução da Ucrânia ela é muito desafiadora, né? Especialmente porque 60% do orçamento do país está alocado para a guerra, e tem que estar alocado para a guerra, porque tem que se defender, não pode deixar a Rússia pegar a Ucrânia. Esse é o propósito, é o objetivo, né? Esse povo está sofrendo muito, esse povo está vivendo um inferno. A região de Kiev é bombardeada com mísseis e drones praticamente todas as noites, todas as madrugadas, de dia inclusive. E isso que está acontecendo, ela, para reconstruir, para fazer alguma coisa, não é tão rápido como as pessoas gostariam. Então tem gente que não sabe como é que vai passar o inverno, e mesmo que você vai sobreviver. Moscou está mirando a infraestrutura energética da Ucrânia. Ela quer levar, durante o inverno, toda a Ucrânia a um frio muito forte, e quer levar um apagão para isso. E não quer deixar condições nem com eletricidade de as pessoas, a população civil, se aquecer durante o inverno. Se veja a maldade desse canalha, desse criminoso, desse assassino Vladimir Putin e sua gangue do Kremlin, né? Continua o prefeito de Kiev, né? Ele já alertou que as pessoas devem estar preparadas para o pior neste inverno, incluindo a ameaça de não ter eletricidade, água ou calor. O presidente Volodymyr Zelensky também já falou isso para a nação. Em toda a Ucrânia, o povo tem que estar preparado para isso. Mas preparado como, né? O governo não consegue, não é que ele não queira, ele não consegue atingir todo mundo para ajudar com essa infraestrutura destruída. Ainda também preocupado com o sistema energético, não se mantém, o governo está pedindo aos ucranianos que fugiram do país para não retornarem até depois do inverno. Ou seja, a ministra da infraestrutura, melhor, ministra da reintegração dos territórios ocupados pela Rússia, disse que venham depois do inverno quem quiser voltar, porque algumas pessoas já estão voltando e estavam voltando, porque o inverno aqui vai ser muito rigoroso e não vai ter aquecimento. Alguns analistas alertam que os deslocados devem ser cautelosos em voltar para áreas, inclusive ao redor da capital, que foram recuperadas há 6 meses atrás pela Ucrânia, porque ainda não estão totalmente seguras. Por quê? Primeiro, por causa dos bombardeios, né? E porque a Rússia está concentrando tropas na vizinha Bielorrússia, o que pode representar o risco de uma invasão renovada do norte da Ucrânia, né? Então tem que abrir o olho para isso. Então, não voltar para a capital, não voltar para qualquer parte da Ucrânia. Na busca por ajuda, a Ucrânia ainda luta para mobilizar doadores para uma rápida reconstrução e medidas de segurança necessárias, né? Alguns grupos de ajuda estão tentando ajudar aqueles que voltaram. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha deu 2 geradores para ajudar essa pequena cidade de 1.000 habitantes chamada Mushum, né, que eu citei agora anteriormente, para que eles possam lidar com o corte de energia, bem como o isolamento para ajudar a preparar edifícios para o frio que se aproxima rapidamente. Em julho, outras organizações já forneceram cerca de 60 casas pré-fabricadas para aqueles que não têm nenhum abrigo, mas 60 é muito, tem muito mais gente desabrigada. 60 casas é muito pouco ainda, né? No entanto, os moradores, no caso de Mushum, esses 60 são só para Mushum, né? Temem que mesmo com aquecedores, essas casas temporárias não sejam quentes o suficientes para o inverno. Muitos dizem que sentem-se abandonados.
Na realidade, muitas partes da Ucrânia, né, eu queria destacar, enfatizar aqui, é como um país, como cidades mortas, né? E o povo tem essa sensação, é uma sensação muito ruim, que ninguém se importa com eles. O que isso, lamentavelmente, é muito ruim. E esperamos que os ucranianos logo deem a volta por cima, que a guerra acabe e que Deus tenha pena, tenha piedade da Ucrânia. Bom, é muito triste esse sofrimento imposto de uma maneira criminosa pelo Hitler contemporâneo. Não é nem discípulo, acho que já está superando o mestre. Claramente, o objetivo dele é assassinar o povo ucraniano, como Hitler assassinou 6 milhões de judeus. Então, Putin quer superar a sua meta. Ele quer destruir toda a Ucrânia, nem que para isso ele tenha que assassinar todo o povo ucraniano. Eu queria chamar a atenção para uma notícia, inclusive, por causa dessa guerra. O governo da Ucrânia está planejando evacuar toda a capital em caso de um apagão total. Por quê? Porque se não tiver energia, não vai haver nem água nem esgoto. É por isso que o governo planeja evacuar mais de 3 milhões de pessoas que moram na capital hoje. Muitos voltaram, a maioria voltou. Enquanto isso, o criminoso Putin está forçando uma negociação, né? Porque como ele está sendo empurrado de volta para a Rússia, suas tropas, ele quer forçar uma negociação. E deve ter assoprado isso no ouvido do Biden, porque o presidente Zelensky não quer negociar. Ele quer, muito corretamente, reconquistar toda a Ucrânia. E os Estados Unidos agora, no sábado, em reservado à diplomacia americana, pediu para a diplomacia ucraniana procurar aceitar, negociar um acordo de paz. Isso aqui eu descobri no jornal de Washington Post, tinha apenas publicado, passando os olhos, e ontem já publicaram na maioria dos jornais da Europa e dos Estados Unidos, acredito que até no Brasil. Ele cita, esse jornal Washington Post citou a diplomacia americana. E ele pediu para o governo ucraniano deixar aberta uma porta, uma possibilidade de negociar um acordo de paz com a Rússia. Eu acho o seguinte, desde que não empurrem goela abaixo para os russos continuarem na Ucrânia, continuarem na Crimeia, acho que pode ser negociado. Ou seja, as fronteiras da Ucrânia têm que voltar ao que eram antes de 2014. Essa é a minha opinião, essa é a minha análise, e eu não abriria mão. Embora que vai ser muito difícil, porque o inverno está difícil. Isso aqui, na realidade, o Biden está com um problema nos Estados Unidos, né? Amanhã deve tomar posse do novo Congresso americano, com maioria republicana. Na Europa, o frio vai... E o Biden está com uma inflação alta de 8%, vai fazer recessão ano que vem, e essa recessão vai respingar pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Vamos ter dificuldades econômicas, o mundo inteiro vai ter. E também que vai ter... a questão do frio na Europa. Os coitadinhos dos europeus não querem passar frio, puxar a coberta de pena, então estão pressionando os seus governos, os eleitores, para que seja feita alguma coisa. Ou seja, essa guerra, na realidade, precisa acabar. E é nisso que o Putin apostou, né? Não sei se vai dar um acordo de paz, se a Ucrânia vai devolver, mas a Ucrânia depende do Ocidente, porque ela está tendo sucesso, além da garra, do heróico exército que ele tem, da heróica resistência, a heróica capacidade de defender a sua pátria. Ela depende do armamento e munições dos Estados Unidos e da Europa, principalmente dos Estados Unidos. Então vamos ver o que vão querer empurrar goela abaixo para a Ucrânia. Eu espero que a melhor solução seja dada e que a Ucrânia reconquiste todos os seus territórios. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo até aqui. Quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal, preciso de você inscrito no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a Ucrânia, que ela dê a volta por cima e o seu povo sofrido volte a ser feliz como era antes da guerra.
Deus abençoe a todos vocês que assistiram ao vídeo, aqueles que são inscritos no meu canal. Paz e bem.